Beleza? Então, dando continuidade aí, então nós temos aqui nesse primeiro slide as plaquetas, né? A célula primordial formadora da plaqueta, que é um megacariócito, é uma célula bem grande em relação às outras células na medula, é uma série mieloide, tá? Aqui novamente, tá? Um megacariócito seria, olha o tamanho dele, tá? Isso aqui possivelmente é um sangue medular, tá? Nós temos aqui só para puxar um pouquinho a hematologia lá. A hematologia, no sangue periférico, ele é bem diferente do sangue medular em relação às células que a gente vai encontrar, tá? Quanto o sangue periférico, a maioria das células são células maturas. No sangue medular, nós vamos encontrar uma concentração de glóbulos brancos maior do que no sangue periférico, e essas células geralmente vão estar numa etapa de maturação anterior à do sangue periférico. Então, nós podemos ver aqui, ó, pela formação dessas células com uma grande relação núcleo-citoplasma, tá? Aqui não dá para fazer, né, o contraste com o microscópio para verificação de nucléolos, mas possivelmente nós identificamos que essa aqui é uma célula de origem mieloide, possivelmente um mielócito, tá? Indo já para metamielócito. Aqui nós temos eritroblastos, nós temos bastões, linfócitos, outras células aqui com aspecto de linfócito, aparentemente um linfócito mais jovem, um prolinfócito, um blasto, né? Vários eritroblastos, e aqui como destaque essa célula aqui que seria um megacariócito, que seria a célula que daria a formação futura das plaquetas pelo processo de degranulação. Aqui é um quadrinho que eu achei bastante interessante com relação à diferenciação de trombocitopenias periféricas, né? Ali nós temos trombocitopenias periféricas autoimunes, né? Tem lá aquela púrpura trombocitopênica idiopática, né? Que seria aí a principal tipo de púrpura de origem autoimune, onde nosso organismo produz anticorpos que vão destruir gradualmente essas plaquetas. Tem as trombocitopenias provocadas por fármacos, principalmente fármacos antivirais, tá? Por exemplo, utilizados no tratamento de hepatite C, ribavirina, são medicamentos que possuem um potencial de causar trombocitopenia. Existem alguns antibióticos que causam pancitopenia, né, que seria a diminuição de todas as linhagens sanguíneas, por exemplo, cloranfenicol, que é um antibiótico aí que ele também pode interferir na hematopoese, principalmente questão da contagem de plaquetas, tá? Depois nós temos ali trombocitopenia associada a algumas doenças, como lúpus eritematoso sistêmico, linfomas, né? Então, são doenças que levam a uma diminuição de plaquetas, né? A leucemia, geralmente, você vai ver, principalmente nas fases iniciais de leucemia, uma tríade bem característica, tá? Que seria um aumento bem anormal do número de leucócitos, tá bom? Um aumento da contagem global de leucócitos, não necessariamente com uma prevalência grande de células jovens, tá? Uma diminuição do número de plaquetas, tá? Uma trombocitopenia e anemia, tá? Diminuição nos níveis de hemoglobina. Essa seria uma tríade bem característica de um quadro de leucemia, que deve ser realmente estudado um pouco mais a fundo. Pode falar. Tem como você repetir essa tríade aí? Tem. Vamos lá. Anotem aí. Então,
Nos quadros de leucemia, tá? Principalmente quando a pessoa não tem um diagnóstico já formado, então ela vai fazer eventualmente um exame em um laboratório e ela apresenta geralmente, tá? Isso aí não é 100% dos casos, mas geralmente quando a pessoa tem a leucemia, ela chega e apresenta os seguintes fatores que são a tríade da leucemia, né? Que é um aumento bem anormal do número de leucócitos, tá? Da contagem de leucócitos, podendo ou não ter células jovens, tá? Uma diminuição da contagem de plaquetas, tá? E anemia, que seria uma diminuição nos níveis de hemoglobina. Então essa que seria os 3 achados do hemograma, né, de uma pessoa que tem uma leucemia, tá? Isso, diminuição da hemoglobina, tá? Isso aí, mas tem a necessidade de pesquisar, tá? Não é toda pessoa que chegar desse jeito lá que vai, possivelmente tem leucemia. Leucemia é uma coisa mais rara do mundo, tá? Mas se uma pessoa sem diagnóstico chega no laboratório e aparentemente sem infecção, normal, e apresenta isso aí, geralmente ela teria que procurar um especialista para fazer um estudo para procurar uma eventual leucemia, tá? Principalmente se a contagem de leucócitos for superior a 40.000, tá bom? Beleza, então aí tem outras causas, né, de trombocitopenia, que são síndromes um pouco mais raras. Isso aqui acho que aquelas trombocitopenias não imunes devido a consumo, né? Como se for como eu já falei lá, a coagulação intravascular disseminada, que eu acho uma das mais importantes aqui, tá? Que ela está intimamente agora relacionada à COVID, né? Também ocorre essa coagulação intravascular disseminada em mulheres em trabalho de parto. É uma complicação que pode ocorrer, é uma complicação incomum, mas é muito grave nessas mulheres em trabalho de parto, tá? Como que ocorre isso? A mulher entra em trabalho de parto e a reação que ela tem ao trabalho de parto é tão grande, tá? Ela causa um estímulo tão grande dessas substâncias que ativam os fatores de coagulação, os tromboxanos, tá? As citocinas, fazendo com que o organismo literalmente forme múltiplos coágulos no seu organismo. E esse... Oi? Formando múltiplos coágulos no organismo, tá? Esses coágulos, ao mesmo tempo que se formam, eles consomem os fatores de coagulação. Então, é uma complicação dupla, porque esses microcoágulos vão fazer lesões isquêmicas microvasculares. Tranquilo, não tem problema não. Você não podia só estar me xingando ali, aí eu ia ficar bravo. Tô brincando. Acontece. Mas que eu estava falando é que a coagulação intravascular disseminada ela causa o efeito isquêmico devido ao entupimento, né? A isquemia devido aos microtrombos na microvascularização e também a hemorragia refratária ao consumo dos fatores de coagulação. Então, a pessoa ela tem uma perda de sangue que necessita fazer múltiplas transfusões, o controle hemodinâmico tem que ser imediato e mesmo assim, muitas vezes, o que entra de sangue sai. A pessoa não consegue recuperar, reverter esse estado. Então, infelizmente, eu já vi algumas vezes no hospital quadros que a mulher entrou na sala de parto
desenvolveu a coagulação intravascular disseminada e a criança saiu e ela infelizmente não saiu devido a choque hipovolêmico, né, uma perda excessiva de sangue. Então é uma situação incomum, mas ela é bem presente em algumas gestantes, tá? Também pessoas que sofrem acidentes, tá? O acidente, o politrauma, né, vamos dizer assim, ele desencadeia, né, também excessivamente a produção dessas substâncias que estimulam, né, a cascata de coagulação, levando à produção da coagulação intravascular disseminada, tá bom? Então, seria aí apenas um quadrinho para ilustrar alguns casos, mas os mais importantes eu já tinha falado lá atrás. Aqui nós temos aqui a prática, né, a visualização do que ocorre na microvascularização de uma pessoa que tem púrpura, tá? Então, essas pintinhas são conhecidas como petequias, tá? Tem umas que são bem a nível da pele, outras que ficam até um pouco mais proeminentes, tá? Que geralmente ocorreu um maior extravasamento vascular de sangue, geralmente ocorre na pele, tá bom? Essas petequias também podem ser facilmente visualizadas, tá, em mucosas, principalmente essas mucosas que têm essa capilarização aqui, ó, tá certo? Mucosa vaginal, a mucosa oral, mucosa retal. Então, ocorre essas petequias aqui, que seria justamente esse extravasamento de sangue desses microvasos, tá? Devido à falta de plaquetas. Então, as gengivas, muitas vezes, pode ocorrer sangramento gengival, tá? No simples ato de escovação de dente. Gente, eu já vi pessoas que foram no hospital com hemorragia gengival. Não para, é uma coisa terrível, tá? Então a pessoa com uma toalha na boca, a toalha pingando sangue, não para, simplesmente não para. A pessoa, quando não produz o fator de coagulação, se ela tem algum local ali que está o sangue passando, ele vai passar e vai perder sangue enquanto não sofrer uma intervenção farmacológica, tá? Uma cauterização ou uma intervenção farmacológica, um medicamento hemostático, tá bom? Ou então até uma hemoterapia, no caso, toma plasma. Então, o ato de escovar a gengiva em uma pessoa que tem uma coagulopatia pode levar a um quadro de hemorragia aguda, tá? Então, é bastante interessante isso aí. Aqui nós podemos ver um esfregaço sanguíneo, e neste esfregaço sanguíneo aí, qual que é o principal achado dele? Alguém está vendo alguma coisa diferente aí? O que vocês estão vendo aí? Estão vendo nada? Então, é um esfregaço sanguíneo que a principal coisa que eu vejo aqui é primeiro, tem anisocitose, né? Lembrando lá de hemato, né? Mas aqui a gente não vê as plaquetas abundantes, né? A gente vê aqui, ó, tem uma plaquetinha aqui em cima, outra plaquetinha aqui embaixo, aonde mais? Uma plaquetinha aqui. Geralmente, a população de plaquetas deveria ser mais uniforme nesse esfregaço aqui, tá? Então, isso aqui é uma trombocitopenia, tá? Em lâmina. Então, muitas vezes hoje a contagem, né? Principalmente, a maioria das vezes a contagem hoje é feita de maneira automatizada, né? Raramente a gente faz contagem em câmara de Neubauer. Plaquetas são as maiores? Não, são esses pontinhos aqui, ó. Tem um pontinho aqui, ó. Um pontinho aqui em cima. Outro pontinho aqui, ó, junto com a hemácia, tá?
geralmente a plaqueta deveria estar mais uniforme. Ela devia estar espalhada por todo o esfregaço e ela está aí, são bem raras nesse esfregaço aí. Então, a contagem dessas plaquetas, geralmente no aparelho, são realizados pelo aparelho, né? Quase todos os laboratórios hoje já não realiza contagem em câmera, mas sempre que o aparelho acusar trombocitopenia, é importante o profissional de análises clínicas estar verificando a lâmina para confirmação, tá bom? Então, exige essa necessidade de vocês acostumarem a ver a lâmina aí para ver se a contagem está normal ou está sugestivamente baixa, sugestivamente alta. Já o contrário da trombocitopenia, né, que seria um agravante que relacionado à púrpura, né, púrpura trombocitopênica ou não trombocitopênica, seria a trombocitose, que gera uma produção elevada de plaquetas, com a principal consequência seria a formação de trombos. E esses trombos, como eu já falei, podem levar a lesões vasculares isquêmicas, principalmente trombose venosa profunda em membros inferiores, tá? Embolia pulmonar, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, tá? Então, nós temos aí trombocitoses de origem primária relacionadas à produção sanguínea, tá? Excessiva de plaquetas, então é relacionada à hiperfunção medular. E temos as trombocitoses secundárias, que estão relacionadas principalmente a agentes infecciosos, tá? E alguns casos aqui que doenças que levam à formação de trombocitose, nós temos aí mielofibrose, leucemia plaquetária, leucemia megacarioblástica. Alguns tipos de anemias podem levar à trombocitose, porque o organismo vai tentar compensar a produção de hemácias e acaba produzindo mais e mais plaquetas. Endocrinopatias, né? Algumas doenças hormonais, quadro inflamatório, como eu já falei para vocês, que é um dos principais. Oi? É causado pelo quê? O quê? O que é causado pelo quê? A trombocitose primária, tá? Entendi. Trombocitose primária. A trombocitose primária está relacionada à produção excessiva na medula, tá? A causa é uma produção excessiva onde? Na nossa fábrica, que é a medula óssea, tá? Existem algumas doenças que estimulam a produção medular de plaqueta excessiva, que seria mielofibrose, leucemia plaquetária, leucemia megacarioblástica, tá? E algumas trombocitoses secundárias, tá? Secundária de origem externa, que pode ser uma trombocitose consequente a uma deficiência alimentar, tá? Algum quadro infeccioso, principalmente, algum quadro medicamentoso, que leva à produção de plaquetas, reações inflamatórias devido a um processo, a algum trauma, tá? Tudo isso pode gerar trombocitose. Primária, relacionada à produção na medula, é um defeito de fábrica. Secundária é geralmente uma relação externa ao organismo, tá bom? Isto aqui é um achado bem característico que se tornou bastante importante com a Covid-19, tá? Nós que trabalhamos lá na linha de frente, verificamos que grande parte de pacientes graves com Covid, tá, apresentavam essa microcoagulação aqui, microaglutinação plaquetária bastante comum. Antigamente, antes da Covid-19, quando a gente via isso aí,
no sangue, a gente já pensava em uma única hipótese, que seria sangue mal coletado, tá? Ou uma má homogeneização de sangue pós-coleta. Mas depois da Covid-19, a gente começou a verificar que esses pacientes portadores do vírus, do coronavírus, aqui, principalmente aqueles que estavam internados em estado grave, tomando anticoagulantes, o sangue deles apresentava uma quantidade muito grande dessas microaglutinações plaquetárias aqui. Isso aqui é um indício muito grande da coagulação intravascular disseminada, tá? Com isso aqui, a pessoa que tem este quadro, ela vai ter uma diminuição da função de coagulação. Por quê? Porque ela está sendo já formada e disseminada dentro do organismo e não na hora que um organismo eventualmente precisa. Aí que está a grande jogada, entendeu? A gravidade dessa doença é isso. O organismo, se ele precisar eventualmente de formar coágulo para estancar uma microhemorragia que seja, ele não vai ter. Por quê? Porque ele já gastou os seus fatores de coagulação sem necessidade, através do hiperestímulo, formando microcoágulos, microtrombos, né, que ficam em circulação periférica, que eventualmente pode levar a isquemia microvascular de algum órgão, tá bom? Então isso aí é bastante evidente agora com a Covid-19. Mas anteriormente, como já falei, era um alerta aí para um sangue mal coletado. Ou então, quando um determinado aparelho ou você vai fazer uma contagem de plaquetas e a contagem dá baixa. Tá? Isso aqui leva a uma falsa diminuição do número de plaquetas. Isso é importante, tá? Quando vocês acharem isso aqui em lâmina, vocês devem considerar não liberar a contagem de plaquetas, tá? Porque se as plaquetas estão aglutinadas, o que vai acontecer com a contagem? Vai ficar falsamente diminuída. Então, às vezes a pessoa lá tem 180 mil plaquetas, só que ela está com aglutinação plaquetária. Aí o aparelho vai ler lá, libera 30 mil plaquetas. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que soltar no hemograma uma observação, tá? Qual a observação que a gente solta? Presença de aglutinação plaquetária, ou então presença de microaglutinação plaquetária, dificultando, impossibilitando a contagem de plaquetas, tá? Aí você, dependendo da quantidade desses achados forem vistas no esfregaço, você até pode falar contagem aparentemente normal ou contagem prejudicada, tá? Mas o importante, não deve se liberar a contagem quando vocês acharem essas aglutinações em larga escala na lâmina, tá? Ou mesmo pedir uma nova amostra para confirmação, tá bom? Aqui já seria uma lâmina, tá? Aqui a gente tem micrócitos, pode ver aqui, e nós temos aqui essas partículas aqui que são plaquetas gigantes. Tá vendo? Já tem macroplaquetas. Olha aqui, ó, quase do tamanho do micrócito. Tá vendo, ó? Plaquetas pequenininhas e plaquetas bem grandes aqui, ó. Tá vendo? Ó, que plaquetas enormes aqui, ó. Então essas são chamadas macroplaquetas. Geralmente essas macroplaquetas também são contadas de forma errada pelo equipamento de automação. Muitas vezes elas são contadas como pequenas hemácias. Então você tem uma contagem diminuída. Então seria importante também citar, né, presença de macroplaquetas dificultando ou impossibilitando a contagem. Tá bom? Vou esperar você perguntar, Geisiane. Pode falar. Mais fácil falar. Diga. Não, eu ia perguntar se essa macroplaqueta, se ela faz
plaquetas Hum. dá na mesma? Faz o mesmo efeito? Então, funcionalmente, a questão funcional delas, tá? Ela não tem, vamos dizer assim, muita diferença em relação à microplaqueta. Você vai ter sim um indicativo, tá? Que a produção delas não está sendo legal. Você está tendo algum defeito a nível de medula óssea, ou então algum medicamento que está interferindo na formação delas. Mas a função delas vai ser basicamente a mesma, não vai prejudicar. Tá? Agora, o importante é que ela vai diminuir a contagem, porque o aparelho vai interpretar essas plaquetas gigantes como se fossem células, tá? Então você vai ter uma diminuição do número de plaquetas que você deveria soltar. Então aí você tem que soltar a observação: presença de macroplaquetas interferindo na contagem, ou então dificultando a contagem ou impedindo a contagem, tá bom? Nada. Aqui, ó, tenho as macroplaquetas em um close, tá? A plaqueta normal, ela seria pontiforme, tá? Então essas plaquetinhas aqui, ó, mais escurinhas, seriam plaquetas de tamanho normal, tá? Quando a plaqueta começa a ficar incolor, com uma cor azul mais clarinha e um pouquinho mais abrangente assim, você já considera macroplaqueta, tá bom? Então essas daqui, ó, são plaquetas normais, essas daqui mais abaixo e essas aqui em cima são macroplaquetas, tá bom? Só que essas macroplaquetas aqui nem estão tão grandes, mas já não estão pequenininhas do jeito que elas deveriam estar, tá bom? Aqui nós temos dois segmentados neutrófilos e as macroplaquetas aí contemplando. Aqui nós já temos uma macroplaqueta bem grandona, tá? Aqui uma trombocitose, dá para ver o tanto de plaquetas que a gente tem aqui. Nós temos aglutinação eritrocitária em forma de rouleau, tá? O que seria isso? Isso aqui possivelmente é alguma doença autoimune, alguma coisa ou então um esfregaço muito mal feito, tá? Mas acredito que não, deve ser alguma doença hematológica mesmo, porque tá com uma grande quantidade de macroplaquetas aqui, tá? E essas hemácias estão empilhadas, tá? Isso aqui a gente chama hemácias em rouleau, que é como se fosse aquelas fichas de cassino empilhadas, sabe? Elas vão ficando assim enfileiradinhas, meio que empilhadas. Então tem esse nome, rouleau, tá? E essas macroplaquetas aqui estão bem evidentes, bem grandes essas macroplaquetas aqui. Certinho? Então, pessoal, a primeira parte da aula é esta. Alguma dúvida? Espera aí, tranquilo? Beleza. Alguma dúvida aí de alguém? Quer que eu repita alguma parte? Quer que eu repasse algum mecanismo que eu falei, que eu citei aí? Beleza, então deixa eu parar a gravação aqui.